7. Carta, no livro de Apocalipse, capítulo 2, 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, Senhor nosso, Criador dos céus e da terra, Deus da igreja, nosso Senhor, é no teu nome, é no nome do santo do Senhor Jesus Cristo que estamos na tua presença. Pai, a tua palavra foi lida, agora estamos aqui na tua presença, Senhor, inteiramente ao seu dispor. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos compreender a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Usa-nos, ó Deus, fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, igreja. Meus irmãos, meditando nesta palavra, a gente chega numa conclusão. Todo o nosso relacionamento é baseado naquilo que nós conhecemos das pessoas. Nós aproximamos das pessoas, nós relacionamos com as pessoas baseado naquilo que nós vamos conhecendo, ou até mesmo através de preconceito. Nós formulamos antecipadamente um pré-conceito de alguém, e esse pré-conceito antecipado vai determinar o nível de proximidade daquela pessoa, vai determinar o nível de relacionamento que eu vou ter com aquela pessoa. E todo o relacionamento é baseado nesse prejuízo que formulamos, nesse juízo antecipado que nós fazemos. Para dizer para vocês é que muitas vezes o nível de nosso conhecimento, o nível de nosso relacionamento depende daquilo que eu formulo da pessoa. Quantas vezes aconteceu na minha vida e na sua vida da gente ver a pessoa pela primeira vez e a gente falar: aquela pessoa ali, ela é metida, aquela pessoa ali, ela tem uma cara de metida, tem uma cara de falsa. A gente começa a fazer um juízo antecipado da pessoa, e esse juízo antecipado vai conduzir o nosso relacionamento com a pessoa. E depois a gente, mais para frente, a gente vai se afinando, a gente vê que a pessoa é totalmente diferente daquilo que a gente pensou. Só que esse texto, conforme eu disse no último sermão, ele fala que o quê? Que Jesus conhece a sua igreja. Jesus, ele me conhece, e Jesus, ele te conhece. Jesus, ele sabe quem eu sou, e Jesus, ele sabe quem você é. Jesus, ele sabe, Deus, ele sabe de fato, perfeitamente, quem é a igreja, quem faz parte dessa igreja. Ele sabe, na realidade, todos os nossos intentos, todos os intentos do nosso coração. Ele me conhece e te conhece. E interessante que
ao falar em que Cristo pensa da igreja, o que Cristo pensa de mim, pensa de você, é totalmente diferente daquilo que eu penso de você e você pensa de mim. Porque os nossos relacionamentos, ele é baseado no quê? Muitas vezes naquilo que você tem a me oferecer e naquilo que você espera de receber da minha pessoa. E é diferente daquilo que Deus tem, do relacionamento que Deus tem, do relacionamento que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida. Porque seria, de fato, um antropopatismo dizer que o relacionamento de Deus seria também um relacionamento à base de troca. Deus só vai relacionar comigo e com você mediante aquilo que iremos oferecer. Isso não seria graça. Mas que de fato Jesus pensa de mim, o que de fato Jesus pensa da sua igreja. Lembra que eu falei no último sermão sobre esse tema? Que quando aqui fala dos 7 candeeiros de ouro, fala das 7 estrelas, é um número que significa um todo, é um número que faz parte de um simbolismo judaico que significa um todo, uma integridade, uma integralidade. Significa a igreja do passado, do presente e do futuro. Significa a igreja de todos os povos, tribos, línguas e nações, na qual é eu e é você. Então, quando eu pergunto o que Cristo pensa da igreja, eu estou perguntando para você o que Cristo pensa de mim e o que Cristo pensa de você. O que Cristo vê em mim e o que Cristo vê em você. E logo no verso 2a, ele fala: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. É ingênuo de nossa parte achar que Deus está aquém de nós. É ingenuidade de nossa parte achar que Deus não nos conhece, ou Deus não está vendo o que fazemos, ou Deus está totalmente distante de nós. Deus conhece a sua vida. Deus conhece os seus intentos. Deus conhece os seus relacionamentos. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu pensamento. Não há nada que seja oculto a Deus em relação a você, em relação à sua adoração a Deus, em relação à sua vida cristã, em relação à sua comunhão com Ele, em relação à sua comunhão com o próximo na igreja. Somos muitas vezes tentados a pensar que em certos momentos de nossas vidas Deus nos abandona. E a gente chega assim: oh, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor não está vendo o que essa pessoa está fazendo? Será que o Senhor não percebe o mal que essa pessoa tem feito para mim, o mal que essa pessoa tem feito? Senhor, onde Tu estás? E a gente muitas vezes pega no mesmo dilema do salmista: onde está Deus? Aonde está Deus? E agora Deus vira para mim, vira para você e fala: eu estou presente. Eu conheço todas as coisas. Eu conheço o seu sofrimento. Eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas dificuldades. Eu conheço a sua vida. Eu conheço o seu relacionamento comigo. Eu te conheço. Eu te conheço. Deus não está aquém de nós. Jesus está vendo as nossas obras, sejam elas boas ou não, sejam elas santas ou não. Jesus te conhece, Ele nos conhece, e nada foge do seu conhecimento. Jesus viu a sinceridade do coração da igreja de Éfeso. E Jesus sonda e vê a sinceridade do seu coração e do meu coração. Às vezes a gente pode esconder das pessoas,
A gente pode esconder do nosso irmão. Às vezes a gente esconde. A sinceridade do nosso coração esconde. E acha que estamos escondendo também de Deus. Mas Deus vira e fala agora, para mim e para você: eu estou vendo. Eu conheço. Eu sou o Deus que tenho toda a autoridade na minha mão. Toda a autoridade. Eu sou Deus que passeia no meio da igreja. Deus está no teu lar. Deus está na sua casa. Deus está com você o tempo todo. Deus está presente em toda e qualquer situação da sua vida. Por isso Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente e Deus conhece o seu futuro. Ele sabe todos os seus intentos. Todos os seus intentos. Sejam intentos santos ou não, sejam bons ou não, Deus te conhece. Deus te conhece. Logo no verso, na sequência do verso, na parte B, ele fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Além de Deus conhecer quem você é, além de Deus conhecer a sua vida, Deus conhece o teu esforço. Deus sabe das suas obras. Deus sabe do teu esforço, do seu trabalho árduo e da sua perseverança. Porque é inato da natureza humana a gente desmorecer, a gente desanimar quando somos perseguidos, quando não somos bem-quistos, quando sofremos oposição, quando tantas coisas se contrapõem a nós. E a igreja de Éfeso, o texto mesmo fala, e eu falei no último sermão dos nicolaítas, falei dos falsos apóstolos. Essa igreja estava sofrendo de todos os aspectos, em todos os âmbitos. Era uma igreja que era o centro religioso de toda daquela região da Ásia. Era o centro religioso, tinha um grande templo da deusa Diana. Paulo foi expulso daquela cidade, que quando ele começou a pregar lá, as vendas de estatuetas da deusa pararam de vender, caíram as vendas da estatueta. E os comerciantes logo o quê? Nós vamos falir, vamos expulsar esse homem daqui. E a igreja sofria perseguição. A igreja sofria cruel perseguição. E quando eu falo que a nossa tendência natural é essa tendência natural, eu falo da nossa natureza caída. A nossa natureza caída, a nossa natureza perversa, a consequência do pecado e da queda em nós, ela impõe esse fardo pesado sobre as nossas costas. Esse fardo de quê? Se eu não sou reconhecido neste local, este local para mim não serve. Se eu sou perseguido no trabalho, esse trabalho para mim não serve. Se eu não recebo do meu cônjuge aquilo que eu espero receber, o meu casamento para mim não serve. E aí a gente trabalha e a gente vive sobre essas circunstâncias. Nós vivemos constantemente dessa forma, de trocar os nossos valores, de dar o que devemos dar, somente quando recebemos algo em troca. E nós não perseveramos. Muitas vezes as nossas obras não são obras que se perseveram. Começamos em tempos maravilhosos, Deus coloca sonhos em nosso coração, Deus coloca tanta coisa em nosso coração, principalmente se for no fim do ano. Fim do ano, quando passa do ano, a gente parece que recebe aquele renovo, né? E ano novo, o ano está começando e a gente quer fazer tudo. Um ano novo, eu vou começar uma vida nova, a gente sonha, faz projetos, e aí
quando a gente vai caminhando durante o ano e a gente vê que as coisas não vão seguindo o mesmo curso que a gente traçou, a tendência da gente é deixar de perseverar, é deixar de manter os planos e os sonhos, porque as coisas estão ficando ao nosso desfavor. E aí trocamos aquilo que Deus tem para nós, deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, para viver aquilo que a nossa natureza pecaminosa quer que vivamos. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Eles estavam pregando, estavam vivendo o amor de Cristo, estavam pregando naquela cidade, e perseverando, veio as dificuldades, veio os nicolaítas, veio os falsos apóstolos, veio a perseguição de todos os lados, e aí eles perderam o quê? O primeiro amor. Perderam o primeiro amor. Já não sentiam mais aquela empolgação, aquele amor, não sentiam mais motivação para fazer aquilo que fazia. Lembro de uma história, na época do seminário, que o professor contou que existia um colega dele na época do seminário, que o quarto dele era o quarto mais bem arrumado de toda a República. O cara era perfeccionista em tudo, em todas as organizações, das coisas da prateleira, dos sapatos, o chão do quarto dele era brilhante, você não via poeira em nada, o mouse do computador dele era branquinho, não tinha nenhuma mancha de dedo. Uma mancha de dedo. E aí, houve uma visita da mocidade de uma certa igreja na República, para orar com os seminaristas, para ajudar nas organizações e tudo mais, junto com a SAP. E ali uma moça se encantou com esse seminarista. Falou: nossa, esse é o homem da minha vida, esse é com quem eu quero casar, esse aí eu vou falar uma coisa, vai ser a maior bênção da minha vida casar com ele. Diz que ela investiu com R$1 milhão em cima do rapaz, seu namorado, e se casaram. Ficava algum tempo, aquele homem, aquele seminarista que já era pastor, não sabia mais o que significava um rodo. Ele já não fazia mais nada. Tudo aquilo que ela viu e que ela achava que ia acontecer no casamento, não aconteceu. Não aconteceu. Porque nós projetamos a nossa vida, nós projetamos o nosso futuro baseado naquilo que nós vemos, baseado naquilo que nós achamos que é interessante para nós. E toda a nossa vida, quando é baseada naquilo que vemos, ou naquilo que nós achamos que é melhor para nós, aquilo que nos interessa, a tendência nossa é nos decepcionar. Porque se eu sou o alvo da sua motivação na igreja, se qualquer outro irmão é o alvo da sua motivação na igreja, meu irmão e minha irmã, você vai se decepcionar. Porque eu sou imperfeito, eu sou fraco, e qualquer outro aqui é imperfeito. Se você esperar de mim, ou esperar de qualquer outro motivação para agir, para ser líder, para liderar seu departamento, para fazer o que for, você não vai ter motivação para fazer. Você não vai ter. Você vai parar de perseverar e vai cair o quê? Vai deixar o seu primeiro amor, vai deixar essa perseverança, vai deixar essa motivação. E a tendência natural é trocar Jesus, é deixar Jesus de lado. Veja, eu lembro da parábola dos porqueiros, lá da parábola quando Jesus entrou em Gadara e expulsou lá o endemoniado, o demônio do gadareno. E aí mandou o quê? Os espíritos foram para quem? Para os porcos. E os porcos se atiraram aonde? No precipício.
Houve o quê? Uma libertação para o gadareno, mas houve o quê? Um prejuízo para os porqueiros daquela cidade. Qual foi a primeira atitude dos porqueiros? Não queremos o Senhor aqui, se afaste de nós, o Senhor nos deu um prejuízo, perdemos o nosso dinheiro, perdemos o nosso sustento. Isso pode acontecer comigo e com você. Quando deixamos de perseverar, quando deixamos de perseverar nas obras, quando deixamos de perseverar em nosso amor para com Deus, nós caímos e nós deixamos o primeiro amor. E aí o que mais vale é aquilo que me interessa. O que mais vale é aquilo que me dá valor. O que mais me importa é quando eu sou elogiado. O que mais importa é quando as pessoas conseguem ver, as pessoas estão vendo aquilo que eu faço. O que mais importa é fazer porque as pessoas estão vendo. O que mais importa é a posição. O que mais importa é o título. O que mais importa é o que o cargo, o que a posição está me oferecendo, e não aquilo que eu posso oferecer para Jesus. E é isso que aqui fala, o que Cristo tem pensado das suas obras, o que Cristo tem pensado de ti, o que Cristo tem pensado das suas motivações. E logo no verso 6, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que Cristo pensa da sua fé? Como está a sua fé? A gente percebe que a igreja de Éfeso é uma igreja que tinha deixado o primeiro amor, mas tinha o quê? Perseverado na fé. Eles suportaram que os falsos apóstolos, suportaram e venceram os nicolaítas, que pregavam a imoralidade descaradamente, em cima daquele texto onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais você enxafundar no pecado, quanto mais você entrar no pecado, maior vai ser a graça. Então vamos idolatrar, então vamos festejar, vamos entrar no pecado, porque quanto mais você pecar, mais vai ser a graça sobre a sua vida. O que tem? O que tem? Vamos lá. Mas a igreja fala o quê? Que eles suportaram o quê? Eles odiaram as obras dos nicolaítas. E como está a sua fé? Como que está a minha fé? Será que nós temos suportado as adversidades? Será que a nossa fé tem resistido, às intempéries? Será que a sua fé e a minha fé tem resistido às decepções? Porque muitas vezes a nossa fé, ela está muito baseada naquilo que eu vejo do meu irmão. Às vezes eu espero, eu coloco tanto a minha fé espelhado no irmão, que quando aquele irmão faz alguma coisa que me desagrade, ou que fuja dos meus padrões de cristianismo, o que acontece? Eu perdi a fé. A minha fé foi abalada. Porque a minha fé, ela não estava fundamentada em Cristo. A minha fé estava fundamentada em quem? No irmão. Fundamentado no outro. Não tem como você resistir às intempéries, às dificuldades da vida, às decepções da vida. Não tem como você resistir aos ataques dos inimigos na sua fé, se sua fé não está fundamentada em Deus, se a sua fé não estiver fundamentada na palavra de Deus. Porque se sua fé estiver em qualquer outra coisa, senão em Deus, senão em sua palavra, em Cristo, você não vai suportar nada. A sua tendência é sempre o quê? Não gosto, para mim a igreja não serve, para mim esse pastor não serve, para mim esse presbítero não serve, para mim esse diácono não serve.
Para mim essa igreja tinha que ser assim, assim, assim. Para mim essa igreja... Porque a sua fé não está fundamentada em Deus. A sua fé está fundamentada naquilo que você quer, naquilo que você deseja. E a obra de Deus não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo. A obra de Deus é o próprio Deus, é a própria vontade de Deus sobre as nossas vidas. E se entendermos isso, conseguiremos viver melhor em comunidade. Se você entender isso, você vai conseguir viver melhor em sua família. Se você entender isso, você vai conseguir viver melhor com seu cônjuge, com seus filhos. Porque você vai saber que a base da sua fé, tanto na comunidade dos cristãos, quanto na sua casa, quanto no seu trabalho, a base da sua crença, a base da sua fé está em Deus, está firmada em Deus. E mediante qualquer dificuldade, a sua fé não vai ser abalada. Você vai conseguir amar o seu cônjuge, apesar dos defeitos dele. E você não vai precisar jogar na cara do seu cônjuge: mas você é crente, você canta na igreja, você é liturgo, você faz isso, e agora em casa você age assim? Chega disso. Isso é imaturidade. Isso é falta de fé em Deus. Isso é porque olhamos para o homem e não olhamos para Deus. Quando cobramos a atitude do próximo, que diz respeito também a nós, olhemos para Deus, olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Só assim iremos conseguir viver em comunidade. Só assim iremos viver em família. Só assim de fato seremos família. Só assim de fato seremos um bom marido, um bom pai, uma boa esposa. Quando os nossos relacionamentos não são baseados em nossos pressupostos, quando os nossos relacionamentos não são baseados naquilo que queremos, as coisas mudam. Porque o que determina a minha vida, o que determina o meu nível de relacionamento com o próximo, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu almejo, não é aquilo que eu espero de você e você espera de mim. Mas o meu relacionamento que eu tenho que ter contigo está no crivo da palavra de Deus e baseado na eternidade do amor de Deus. E aí eu vou conseguir te amar, mesmo com os seus defeitos. Aí eu vou conseguir o quê? Te suportar. Porque se eu não entender isso, eu não vou suportar você. Eu vou fugir de você. Se você sentar do lado direito da esquerda, eu vou sentar na esquerda, do lado esquerdo. Se você estiver andando no lado da rua da calçada, eu não vou conseguir conviver com você, porque eu vou olhar para você e vou achar que você é um falso. Eu vou olhar para você e vou achar que você é uma mentira. Eu vou olhar para você e vou achar que você é uma fingida. Porque o meu relacionamento está baseado nos meus pressupostos humanos e egocêntricos, baseado na lei da compensação. Aí eu fujo totalmente da vontade de Deus e falo: Deus, o Senhor não me conhece. O Senhor não tem autoridade sobre a minha vida. E aí eu pergunto: o que Cristo pensa de você? O que Cristo tem pensado de você? Meus irmãos, para concluir, o que Cristo pensa da igreja é o que Ele diz a ela, é o que Cristo diz para mim, o que Cristo diz para você. São todos os ensinamentos que Deus deixou para nós em Sua palavra, ensinamentos que é para ser vivido, ensinamentos que é para trazer para o coração, ensinamentos que mudam a nossa vida, ensinamentos que mudam o nosso relacionamento, ensinamentos que mudam o nosso conceito, as nossas pressuposições, os nossos preconceitos, os nossos prejuízos. São verdades aqui preciosas e maravilhosas que nos mudam de dentro para fora e agora tira o nosso óculos sujo e manchado para que a gente possa enxergar as coisas na realidade que elas foram feitas, da forma que Deus quer que enxergamos.
Deus quer que a gente mude a nossa maneira de ver e enxergar a vida. Deus quer que você pare de ter relacionamento baseado naquilo que você espera ou da pessoa, se relacionar com as pessoas diante daquilo que você cogitou ou tem pressupostos. Mas relacionamento é para com todos. O amor dispensado em Deus através da sua vida é para com todos. Qual, pois, é a visão de Deus da igreja? Qual, pois, é a visão de Deus em relação à minha vida e à sua vida? Eu quero concluir esse sermão com alguns desafios. No final dessa carta à igreja de Éfeso, e como vimos no último sermão, há uma ordem que nós devemos lembrar da nossa condição anterior. Lembrar de quando a gente tinha um sentimento sincero, nós tínhamos um olhar puro, nós tínhamos um olhar, uma vida ingênua para com outra pessoa. É tão interessante quando Jesus fala: olha, deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. É exatamente isso. Uma criança que ainda não tem a sua malícia formada, ela quê? Todo mundo para ela é bom, todo mundo, ela não tem aquela malícia de quê? De desconfiar. E essa ingenuidade pura e verdadeira, esse relacionamento puro e verdadeiro, que Deus espera de mim, espera de você. A lembrança é um dom precioso enquanto se fala em relação a isso. Lembrar dos momentos em que você ainda não era marcado pelas decepções de relacionamentos, decepções que você sofreu na vida por outras pessoas que você se relacionou, em que você conseguia conviver com aquela pessoa, né, sem sentir nada em relação àquela pessoa, mágoa, rancor, ódio. É trazer a lembrança, o relacionamento ingênuo, o relacionamento de partida, de início que você tinha. Então, olhar para trás pode trazer uma vida sensata para você. Olhar para trás com os olhos lascivos pode trazer mal, assim como trouxe o mal à mulher de Ló. Olhar para trás ansiosamente para os confortos, despreocupados do mundo, uma vez que já pusemos a mão no arado, é não estar à disposição do reino de Deus. Mas olhar para trás, ao longo do caminho em que Deus nos conduziu, é o mínimo que a gratidão pode fazer. E olhar para trás, para as alturas espirituais, que pela graça de Deus já ocupamos, é dar o primeiro passo na estrada do arrependimento. Não devemos viver no passado, mas lembrando desse passado, lembrá-lo desse passado, é comparar o que somos com o que fomos. É uma experiência salutar, e também pode ser uma experiência perturbadora. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Gostaria de orar com você. Senhor Deus, quão falhos somos, ó Deus, quão miseráveis somos, quando, Deus, nos relacionamos somente com quem nos faz o bem, quando queremos nos relacionar somente com aqueles que não fez mal para nós. Selecionamos as nossas companhias, selecionamos as nossas amizades no mundo e queremos trazer esses valores para dentro da igreja.
Nós vivemos uma irmandade, nós vivemos um corpo. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor detém toda a autoridade nas suas mãos, o Senhor passeia no meio do teu povo continuamente. O que o Senhor tem pensado de nós, ó Pai? Muitas vezes o que o Senhor tem pensado de nós é aquilo que nós temos revelado através das nossas atitudes. Pode ser que muitas coisas foram reveladas essa noite por meio desse sermão. Pode ser que muitos vão sair daqui pensando e repensando alguns conceitos que a vida lhe talhou no coração. Pode ser que muitos tenham carregado ou carregou até agora amargura por acontecimentos do passado. Mas assim como o Senhor convidou a igreja de Éfeso ao arrependimento, ao voltar ao primeiro amor, é necessário, ó Deus, necessário voltar à prática das primeiras obras, aquela ingenuidade inicial, aquele amor inicial. Só o Senhor tem o direito de pensar e dizer o que lhe apraz. Somos a tua igreja. O Senhor nos edificou sobre a pedra e prometeu, ó Deus, que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós mesmos temos feito da vida do nosso irmão um inferno. Nós temos feito da nossa vida um inferno, porque não conseguimos perdoar, porque não conseguimos passar por cima das dificuldades, porque não conseguimos olhar para trás e lembrar dos bons momentos e voltar às práticas das primeiras obras. O Senhor é a cabeça da sua igreja. O Senhor é a fonte de toda a vida. O Senhor conhece cada um de nós intimamente, porque em cada uma das 7 cartas que o Senhor escreveu às igrejas, o Senhor escreveu: eu conheço, eu sei. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece o nosso trabalho árduo, o Senhor conhece a nossa perseverança, o Senhor conhece as nossas aflições, o Senhor conhece as nossas dificuldades, sejam elas emocionais, sejam elas sentimentais, em relação ao casamento, sejam elas em relação, se for financeira, ó Deus, o Senhor conhece todas elas, porque o Senhor vive em nosso meio. O Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece o nosso trabalho árduo, conhece a nossa perseverança. Amar sem ser amado, amar sem ser amado, viver relacionamentos que não se baseiam em nossos pressupostos, viver relacionamentos verdadeiros, sinceros, que não se baseiam no que o alvo desse nosso relacionamento possa nos oferecer em vantagens. O Senhor anda, Deus, no meio da tua igreja. O Senhor tem visto o que tem acontecido no meio do teu povo. O Senhor é o nosso pastor e o líder da sua igreja. Olhe para cada um de nós. Olhe, Senhor, tire do nosso coração todo mal que tem atrapalhado os nossos relacionamentos, ser relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que te glorificam, relacionamentos que te louvam. Ó Pai, repreende em nós a pessoa que nós nos tornamos em ser moldados e talhados pelas dificuldades da vida. Repreende a pessoa que nos tornamos por causa das decepções que sofremos.
que nós venhamos superar todas essas dificuldades para te glorificar, para bendizer o teu santo nome. Faça-nos viver, ó Deus, a tua presença em nosso meio, porque quando nós vivemos na condição em que os nossos pressupostos nos colocam, te trocamos pelos nossos valores e praticamos as mesmas atitudes que os porqueiros de Gadara fizeram. Preferiram seus porcos à tua presença. Abandonemos os nossos pressupostos, abandonemos as nossas concepções, aquilo que achamos de melhor para nós ou aquilo que achamos de melhor para a igreja, para viver em plenitude a vida que Cristo tem para você, a vida que Cristo tem e Deus tem para mim e para você, o verdadeiro relacionamento que Deus tem para você ser um esposo, o verdadeiro relacionamento que Deus tem para você em ser uma esposa, uma mãe, um pai, um filho, que consegue perdoar seus pais, mesmo com toda a dificuldade que você encontra em se relacionar com eles, mesmo não sendo entendida, ou mesmo não sendo entendido, que consegue se relacionar com seu cônjuge, mesmo quando as suas necessidades ou o que você espera, as suas expectativas não são supridas, porque agora você sabe, e você sabe que a base do seu relacionamento está em Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida e naquilo que Deus quer que você faça, e não naquilo que você quer ou naquilo que você almeja. Deus, te louvamos por esse momento, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.